consciência, né, é um tema bastante amplo, há várias possibilidades de abordagem, várias, né? Se a gente for pensar, a gente tem várias possibilidades de pensar o termo. A gente fala assim, olha, fulano de tal não tem consciência. Aí, às vezes, o que a gente está falando, a pessoa não tem noção do que está acontecendo, né? Ou, por exemplo, ele desmaiou e perdeu a consciência, quer dizer, perdeu o sentido, ele não estava mais... Então, a gente usa em vários conceitos diferentes. Ele começou a estudar, passou a ter uma nova consciência. Por exemplo, a gente fala de consciência ambiental, né? Ou seja, quando a gente usa a palavra consciência, claro, nós estamos falando aí de várias possibilidades de interpretação do termo. Agora, nós vamos conversar justamente sobre um pouco o que é isso, como a filosofia desenvolve esse conceito e como ela se relaciona com outras áreas dos saberes, principalmente a questão da psicologia, da psicanálise, Freud, etc., que está um pouquinho mais à frente. Tá? Daí vale a pena, quem não leu, ler o restante do texto. Né? Então, aqui, ó, né, os conceitos chaves: consciência, identidade, né, tem uma relação muito próxima, o inconsciente, né, inconsciente coletivo, é um conceito interessante, que às vezes as pessoas desconhecem, né, de uma maneira muito simples. Depois a gente retoma e fala novamente sobre isso. Mas esse inconsciente coletivo, pessoal, às vezes é uma ideia que circula, que as pessoas não têm exatamente a ideia, ela não tem clareza daquilo, mas de alguma maneira aquilo acaba está inserido ali na sociedade de alguma maneira, só que ela não percebe claramente, tá? Então, isso daí seria esse inconsciente coletivo. É uma área do conhecimento, é uma área de pesquisa muito bacana, muito legal. E tem a própria consciência coletiva, consciência religiosa, intuitiva, e entre senso comum, que nós já conversamos um pouco, consciência crítica, entre outras. Tá? Então vamos lá. Daí começa o texto lá com uma história, justamente até para pensar na definição, né, da consciência, que elas usam conceitos diferentes. Mas eu acho que nós poderíamos começar a nossa conversa, a nossa discussão, a partir aqui, né, da ideia dessa definição de consciência, tá? Então, né, a gente percebe aqui, o tema consciência pode ser abordado sobre consciência de si, do que se pensa, se faz, consciência do tempo. Será que a gente tem uma consciência clara do tempo? É muito difícil, né, pessoal? Às vezes, inclusive, quando a gente para pensar sobre o tempo, é algo que, né, sempre vai nos deixar aí questões, né, dúvidas. Vocês já pararam, por exemplo, para pensar sobre isso? O que somos nós nessa perspectiva do tempo? O que aconteceu antes de nós? Né? O que vai acontecer depois de nós? Ou seja, o que somos nós na perspectiva do tempo? Já pararam para pensar sobre isso? Você pensar assim, nossa, gente, tanta coisa aconteceu antes de eu ter noção do que eu era. E um dia, lógico, né, nós vamos embora dessa terra. E o que virá pela frente? Né? O que será do mundo? Daí a gente começa, às vezes, ver séries, filmes, tal, que fala do ano 3000, 4000, 5000. Você fala, gente, será que vai ser assim mesmo? O que será? Né? Ou seja, será que nós conseguimos ter o mínimo de consciência sobre essa noção de tempo? Que somos nós nessa ideia do tempo. A mesma noção cronológica do hoje é extremamente complexo, né? Por quê? Às vezes, quando você está fazendo uma atividade que você gosta muito, uma coisa prazerosa, parece que o tempo vai embora rapidinho, né? E às vezes você está fazendo uma coisa lá que você está meio entediado, você está querendo que passa. Pessoal, uma madrugada com dor de dente parece que leva uns 4 dias para acabar, né? Você tá lá com aquela dor de dente, madrugada, você não quer ficar atrapalhando os outros, você quer ficar quietinho ali. Parece que a madrugada nunca acaba.
passaram 2 dias, mas não acabou aquela madrugada ainda. E ao mesmo tempo, às vezes, tem dia que a gente deita para dormir, a gente está cansado, nem parece ser deitou, já está acordando. Né? Ou seja, claro, é difícil para a gente essa consciência do tempo. O que nós representamos nessa ideia do tempo? Mas o que eu acho bem legal também dessas discussões iniciais, para a gente falar um pouco da consciência ética, nós vamos tratar um pouco ainda sobre ética logo, mas consciência de si mesmo. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante para a gente pensar nesse primeiro momento, né, nessa introdução sobre o tema. Então, vamos lá. Ó. Então, quando a gente pensa, né, na questão da consciência de si, eu acho que é algo extremamente complexo. Só que, ao mesmo tempo, né, pessoal, a gente tem uma certa, vou chamar de preguiça, mas depois a gente pode até pensar numa definição melhor para isso, né, em relação à consciência de nós mesmos. O que isso quer dizer? Nós, pelo menos nessa nossa sociedade, né, atual, a gente busca ter cada vez menos tempo com nós mesmos. O que isso quer dizer? A gente tenta estar sempre ocupando a nossa mente com um monte de coisa. Né? A gente está ali, de alguma forma, anestesiando a nossa mente com um monte de informação, um monte de coisa, e a gente acaba não convivendo com com nossos próprios pensamentos. Até porque, às vezes, os nossos próprios pensamentos nos incomodam. Né? A gente começa a pensar nas coisas e a gente fica meio assim... A gente usa, por exemplo, jogos, né? Não é porque a gente tá afim de jogar, não é porque a gente tô com muita vontade, não. É só para ficar com a mente ali, focada naquilo e esquecer o resto. Não que isso seja totalmente ruim, mas a gente às vezes quer fazer isso o tempo todo. Né? Músicas, séries, filmes. Ou seja, a mente está sempre ali com alguma coisa. A gente não usa o tempo para, de repente, ficar com a gente mesmo. Ou seja, a gente, além de tudo, a gente vive um momento que a gente não só quer consumir informação o tempo todo, está sempre ali com alguma coisa consumindo informação, mas aí a gente ainda quer consumir numa velocidade extremamente rápida, a gente quer fazer aquilo de uma maneira extremamente rápida, e a gente, para quê? Para gastar bem o tempo, para fazer outra coisa? Não, para às vezes fazer nada que seja tão, de fato, assim, produtivo. Isso é verdade. Pessoal, muita gente não tem o hábito da leitura, tem gente que diz, eu não gosto de ler, eu não consigo ler, não sei. Mas sabe por quê? Ler exige, antes de tudo, tempo e paciência. Quando você pega um livro, pessoal, é um processo, não é tão rápido, depende muito, claro, da obra, do autor. Não estou falando da complexidade, eu estou falando do ritmo mesmo. Tem um ritmo que é muito mais lento do que o ritmo, por exemplo, de um vídeo. É muito mais lento do que um vídeo acelerado lá para 2, né? Então você pega lá o seu livro, você está lendo lá o seu livro, ele tem tempo, né, para você ir fazendo a leitura, ele tem um tempo, e as pessoas não têm mais essa paciência. Isso é um problema, claro. É um ritmo totalmente diferente de um ritmo de uma série, de um ritmo de um filme, de um ritmo, né, que é aquela coisa muito mais frenética. O livro ele tem um ritmo próprio e muito mais lento, e as pessoas não têm paciência mais para isso, né? E quando a gente fala também nessa ideia, né, de estar sempre com a mente ocupada, claro, às vezes, pessoal, é necessário, né? O mundo que a gente vive, né? Ainda mais, por exemplo, o mundo nesse período da pandemia, né? Quem fala que está 100% tudo bem, não está entendendo o que está acontecendo, só pode, porque algum problema alguém tem, né? Pode ser menos grave do que de alguns, que tem pessoas que têm problemas muito mais graves que o nosso, que nem se compara, né? Agora, que de alguma maneira todo mundo de alguma forma está sendo afetado, não tem como falar que não, né? E daí só que aí que tá. A gente às vezes quer anestesiar a mente o tempo todo com informações, né? E não tem um tempo para pensar sobre si mesmo. As pessoas não gostam de ficar convivendo com as próprias ideias, com os próprios pensamentos. Incomoda, né? Eu tô pensando... Então, ela não, ela quer...
E, querendo ou não, pessoal, por exemplo, é um hábito muito comum, né? É uma tradição, lá, principalmente no Oriente, se a gente for pensar na Índia, né? Em outros lugares, lá no Tibete, o pessoal tem uma tradição de séculos de meditação. O que é meditação? É você ficar lá tentando entender a si mesmo. Imagina a gente nessa loucura que a gente vive, correndo, sempre consumindo, consumindo, consumindo. Você parar meia hora, uma hora, ficar ali, parado, só com você mesmo. Parece maluquice, né? Se a gente vê isso na sociedade de hoje. Mas eles entendem a importância e eles fazem isso há séculos, né? Agora, pensando, né, nessa questão da consciência, será que nós temos consciência de nós? O quanto nós temos desenvolvido essa consciência de nós mesmos, né? Então, por exemplo, você quando está, por exemplo, muito estressado, irritado, né, ou irritada, estressada, você sabe por quê, geralmente? Você consegue identificar o que está causando isso? Tudo é pandemia. Mas será que de fato tudo é pandemia? Pandemia deve ter uma parcela, sem dúvida. Né? Ou tem gente que coloca tudo culpa nos hormônios. Ah, são os hormônios. Mas será que de fato são só os hormônios? Será que a gente consegue entender o que às vezes de fato está nos irritando? A gente consegue entender de fato qual é a raiz daquele problema? Tem hora que a gente até consegue perceber um pouco, tentar identificar, tentar. Agora, muitas vezes a gente precisa, né, de ajuda profissional mesmo. Por quê? Porque às vezes, pessoal, a gente entende o nosso problema num nível muito superficial. Lógico, leva muito tempo para que a gente consiga entender a nós mesmos, até que a gente chegue a, de fato, entender, né, a raiz daquilo. E o profissional ele vai nos ajudar nesse processo, né? Para que a gente consiga, de fato, chegar a qual o problema de fato que está acontecendo. Às vezes eu acho que é isso, mas não é. Às vezes eu acho que eu me irrito com isso, mas na verdade a causa é outra. Então eu tenho que tentar entender. Porque só quando eu entendo essa causa, eu consigo, de fato, trabalhar aquilo. Senão eu tô ficando irritado, eu não sei por quê. Então, às vezes, você tá naquele momento e fala assim: primeiro, né? Você tentou anestesiar sua mente o máximo possível, né? Antes de dormir. Então, você fica na internet, fica enchendo, né? Procurando informação que você nem precisa, né? E começa a pesquisar coisas totalmente aleatórias, né? Quantas rodas tem num trem, coisas do tipo, que você fala, mas por que eu preciso saber disso? E fica lá, né? Você fica naquela coisa de ficar procurando informação. Mas por quê? Você quer manter a sua mente anestesiada. Você quer pensar em qualquer coisa. Daí liga uma música, é filme e tal. E daí no momento você fala, não, agora eu preciso dormir. Né? O sono não veio, eu vou lá. Daí começa a vir os pensamentos. Mas esses pensamentos, né? De alguma maneira, eles estão ali porque de alguma maneira você ainda não conseguiu lidar, trabalhar com eles. Por isso que eles estão ali daquela maneira, eles estão desorganizados, eles estão vindo à tona, né? Então não quer dizer que você que é totalmente errado, mas isso é assim, pessoal, igual a febre. O problema da febre não é a febre está indicando que tem alguma infecção. Então não adianta só eu combater a febre, né? Eu vou lá tomar um remédio para a febre, acabou a febre. Não, se eu não tomar um remédio para infecção, a febre, na verdade, não vai. Ou seja, eu tenho que, de alguma maneira, tentar entender por que eu tenho esses pensamentos, essas angústias, essas questões, né? Muitas vezes uma ajuda profissional é necessária, não tem como fugir disso. Em outros momentos, dependendo da situação, dá para nós tentarmos ir organizando isso, né? Então, por exemplo, eu estou muito irritado hoje. Por que eu estou irritado? Ah, é porque eu não queria acordar cedo. Mas por que eu não queria acordar cedo? Ah, porque eu fui dormir muito tarde. Ah, então é porque eu estou cansado? Ah, então talvez seja isso. Então o problema não, é a aula. Eu não gosto daquela aula que tem logo cedo, então eu já fico irritado porque eu vou ter que acordar cedo para assistir aquela aula, porque eu não gosto daquela aula. Se fosse acordar para assistir uma outra coisa, até que eu acordaria. Ou seja, então daí você já começa a perceber que o problema então não é o acordar cedo, mas o problema é a aula que você teria logo pela manhã. Mas qual o problema daquela aula? Por que você não gosta de fato? Eu não gosto porque eu não entendo nada. Mas por que você não entende nada? Ou seja, às vezes você precisa tá num nível que você fala assim, é porque eu não gosto de acordar cedo, mas às vezes não é exatamente por isso. Então isso é a causa mais
superficial. Daí você tem que tentar entender todos os níveis, até de fato você chegar qual é o problema. Um profissional, ele vai te ajudar justamente nesse caminho, para tentar entender. Daí você vai descobrir lá no fundo que você não gosta de acordar cedo, porque de manhã você tem aquela matéria, que aquela matéria envolve, por exemplo, muita matemática, e você tem problema com contas, e na verdade aquilo te causa uma angústia, porque até você entender lá a essência. E quando você entende o porquê, pessoal, fica mais fácil você trabalhar. Você fala assim, então é só eu estudar mais isso daqui, ou é só me preparar melhor dessa maneira, ou é só eu fazer assim, que daí eu vou, né? Daí aquela angústia vai sendo, né, superada. Mas enquanto isso, eu não sei, eu não consigo, né? Então, assim, claro, na maioria das situações, você precisa mesmo, muitas situações vai precisar de ajuda mesmo. Mas algumas no dia a dia ali, é interessante esse exercício mental, né? De ficar pensando, por que que eu estou assim? Você ficou muito irritado com alguém que te disse alguma coisa, por que eu fiquei irritado quando a pessoa me disse isso? Por quê? Ela tá achando que eu sou bobo. Mas e se ela estiver achando, qual o problema? Mas você é bobo? Não, eu não sou. Então por que isso te irrita tanto? Ou seja, você começa a tentar organizar mentalmente as razões daquilo que de fato estão te levando àquele comportamento. Não é fácil, pessoal, entender as nossas próprias emoções. Mas olha só, a gente quer entender o mundo e a gente não consegue entender a nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? E é claro, extremamente difícil, né? É extremamente complicado. É algo, você fica pensando, puxa, e agora? Né? Como que eu faço para entender a mim mesmo? Como que eu consigo lidar com esse sentimento? De repente você viu alguém e você ficou extremamente irritado com a pessoa, mas por quê? A pessoa nem fez nada. Já aconteceu isso com vocês? Você ficaram irritado com uma pessoa, mas a pessoa nem fez nada? Daí você vai tentar, daí você não consegue entender por que você está irritado com aquela pessoa? Ou uma situação? Então, assim, buscar entender, né, os motivos, a causa, a raiz é fundamental. E isso está relacionado a uma das linhas de abordagem sobre a consciência, né? Quando a gente fala na filosofia. Um dos caminhos da filosofia, ela tentou pensar a partir. Lógico, hoje tem um monte de teoria na psicologia, na psicanálise e etc. Né? Hoje a gente fala de inteligência emocional, de saber trabalhar com a inteligência emocional e etc. Mas isso aí já é muito antigo, né? Isso aí o pessoal já fazia essa meditação para tentar entender a si mesmo há muito tempo. E às vezes, quando a gente percebe que somos nós, a gente já pode até falar para a pessoa: olha, eu estou irritado hoje, né? Então, se eu falar alguma coisa assim tal, me avise. Não é me desculpe. Eu acho também estranho quando a pessoa fala assim: me desculpa se eu falar alguma coisa. Não, você não tem que. Você tem que tentar não fazer nada. Então, é mais fácil falar assim para a pessoa: olha, se eu disser alguma coisa que você não gostou, me avise. Né? Não me desculpe, me avise para que você perceba. Não adianta só, me desculpa, e a pessoa, né, ficar com aquele entalado. Não, me avise para que eu possa, de repente. Agora, é legal que se você sabe que você está assim, nossa, eu estou muito irritado hoje. Daí eu fui pensando, eu sei qual é a causa. A causa é por causa disso, disso, disso. Mas daí apareceu uma situação que tem nada a ver com aquilo. E me causa uma irritação. Então, é importante que eu saiba com que eu estou irritado para eu me equilibrar, tentar me organizar, para em outras situações, né, eu tentar. Lógico, vou ficar completamente feliz na outra situação? Talvez não. Mas é legal eu ter essa consciência. E às vezes até alertar a outra pessoa sobre isso, né? Então, realmente, né, é esse caminho mesmo. A gente tentar entender o outro. Às vezes perceber, às vezes, pessoal, a irritação do outro ele desconta na gente, mas nem é a gente o problema, né? E às vezes olha para ele e fala, olha, mas o que eu fiz, né? Por que você está assim? Mas muitas vezes a pessoa não vai ter consciência disso. Porque não é todo mundo, volta a falar, que para pensar sobre si mesmo. Pessoal, pensar sobre si mesmo é cansativo, né? Dá uma certa preguiça, é melhor a gente encher nossa mente de informações, ocupar o tempo todo, né? É música o tempo todo, é barulho o tempo todo, a pessoa não quer conviver com os próprios pensamentos.
Isso acontece, né? Ela quer estar sempre ali, conectada com tudo. Mas para quê? Isso, na verdade, pessoal, é uma maneira de ficar enchendo, né, anestesiando a mente com informação para que ela não lide. E não necessariamente isso é assim. Às vezes, pessoal, isso é bacana, né? Eu acho, por exemplo, o esporte ele causa muito isso. Por exemplo, eu gosto de jogar futebol. Nesse período da pandemia não tenho jogado, desde que começou a pandemia, mas antes eu jogava 2 vezes por semana tal. Quando você está ali jogando futebol, eu esqueço o que está acontecendo no mundo, né? Nem sei quem governa no Brasil, o Estado, eu não sei nem o que está acontecendo fora, esse tudo. Para mim, o que importa é aquilo ali que está acontecendo naquele momento. É bom isso de vez em quando, né? É bom para a mente, você dar aquela limpada, aquela oxigenada e tal. Mas ao mesmo tempo, eu não posso fazer isso o tempo todo. Eu tenho que depois voltar para a realidade, não para ficar remoendo problemas, tá, pessoal? É aí que é uma questão importante também. Eu tenho que tentar sempre ter um pensamento que vai me levar à solução daquilo, uma coisa mais prática. E não simplesmente ficar remoendo o problema. Então, vamos supor, um exemplo hipotético, né? A pessoa está lá com um monte de dívidas. Então, ela fica, se eu não pagar essa conta, vão cortar a minha luz. Se eu não pagar a conta, o que vai acontecer? Eu não sei o quê. Eu não sei o que eu faço. E a pessoa só fica remoendo o problema. Não, ela tem que ter um pensamento mais objetivo. Eu tenho esse problema, tá? Como eu posso resolver? Será que eu consigo negociar essa dívida? Será que eu consigo com que alguém me empreste esse dinheiro? Será que tem uma outra forma? Ou seja, talvez se ela consiga, né, ali na mente dela, de alguma maneira, ir resolvendo aquele problema, aquela questão, isso vai fazer com que ela fique mais tranquila. E não o contrário. Ou seja, esses pensamentos vão acabar tranquilizando ela e não deixando ela mais angustiada ainda. Então tem gente que também, né, ela pega e só fica vendo a parte negativa daquilo, só o problema, e nunca encontra a solução. E esse pensamento da consciência, justamente às vezes você tentar buscar maneiras para resolver isso. Ou de repente falar, puxa, isso não tem o que eu possa fazer mesmo. Só se tem alguma coisa que você não possa fazer, não tem o que fazer. O que você faz? Não faz nada, né, pessoal? Se tem uma coisa que eu não tenho que eu possa fazer, eu não vou fazer nada. Daí adianta me preocupar se eu não posso fazer nada? Não adianta. Ou seja, é importante às vezes até ter consciência disso. Né? Olha, está acontecendo tal coisa, o que eu posso fazer? Pensei em todas as possibilidades, não tem nada que eu possa fazer. Não, o que eu vou fazer? Nada, não tem que eu... Vou lá, não posso fazer nada. E daí você, a partir do momento que você tem essa consciência de que não tem nada que você possa fazer, é uma maneira até de você tentar se tranquilizar em relação a isso, se organizar melhor em relação a isso, ok? Então, esse é o começo, né? Mas, novamente, às vezes, a gente precisa mesmo, né, de um profissional para nos ajudar a tentar entender melhor esses sentimentos, essas emoções, a tentar buscar esses caminhos, essas soluções, né? Agora, simplesmente fugir completamente dos pensamentos não vai resolver. Não vai resolver, né? Mas tudo isso está relacionado à questão da consciência, né, que a pessoa pode ter de si mesma, que está aqui relacionado. E aqui ó, tem um quadro, né, que é até um exercício, podem tentar fazer, não tem problema algum, né? Algum dia tentar, por que não? Depois me contem a experiência, né? Faça o seguinte, né, uma meditação para observar a sua consciência. Sente-se ou deite-se em um lugar cômodo, respire profundamente várias vezes, procurando relaxar todo o corpo e a mente. Observe atentamente o ar entrando e saindo pelas narinas, a inspiração, a expiração, e procure não pensar em nada. Por último, ponha a sua atenção sobre esse eu, que observa o inspirar, o expirar a cada instante, repetidamente, sem cessar. Fique assim durante meia hora. Será que alguém consegue ficar assim meia hora? Olha o desafio, hein? Depois, não pode dormir, hein? Depois, elabore um relato sobre essa experiência de observar sua consciência, suas dificuldades, suas descobertas. Então, para alguns é angustiante ficar meia hora sozinho consigo mesmo, hein? Tem gente que descobre, olha, eu sou mais difícil do que eu imaginava, né? Esse é o sentimento que muita gente acaba tendo, ok? Mas é isso, vamos já finalizando a nossa aula.
Vamos depois retomar alguns pontos, falar sobre algumas outras abordagens, principalmente a abordagem, né, de Freud sobre o tema, etc. Quero ver, eu preparei um formulário interessante para vocês fazerem, que é justamente algumas perguntas sobre nós mesmos. Isso, pessoal, às vezes você vai em processo seletivo e a pessoa ela responde um monte de perguntas sobre ela mesma, né? Tem aquela lá, quais são os seus defeitos? Mas a pessoa não tem. Ela fala aquilo que. Eu sou muito ansiosa. Pessoal, isso aí parece que é o mal do mundo, né? Então, na verdade, você deve ter outro problema, não é possível. Então, antigamente as pessoas falavam assim, eu sou perfeccionista. Mas é que tá, perfeccionismo pode ser uma excelente qualidade, dependendo da atividade que for, né? Que vai ser feita. Ou pode ser um problema, dependendo. Então, assim, mas a pessoa, de fato, ela não pensou, ela não teve esse pensamento sobre si mesma. Na verdade, ela está repetindo o que ela acha que ela pode ser, mas ela não tentou aprofundar, né, esse conhecimento sobre si mesmo. Então, eu fiz um formulário com algumas questões que eu acho que é interessante fazer, mas nessa perspectiva de eu tentar de verdade entender a mim mesmo, alguns sentimentos, algumas ideias, né, que isso pode ajudar, né, nessa ideia da consciência sobre si mesmo, tá? Isso é um conceito da filosofia muito antigo e importante, tá bom? Então é isso. Se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.